O fruto do Espírito, o eu crucificado. Texto áureo. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, versículo 13. Verdade prática. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Leitura complementar. Romanos 7, 15 e 19. O apóstolo Paulo mostra o conflito interior do religioso formal. Romanos 8, 5. Existe uma diferença visível entre os incrédulos e os crentes em Jesus. Romanos 8, versículos 8 e 9. Quem tem o Espírito de Cristo, este pertence a ele. Segundo aos Coríntios 4,16. Os que estão em Cristo se renovam a cada dia no ser interior. Gálatas 2,20. O Senhor Jesus vive naquele que está crucificado com ele. Colossenses 3,5. A carne deve ser subjugada pelo Espírito Santo. Leitura bíblica. Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Objetivo geral: demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Objetivos específicos: conceituar o fruto do Espírito, distinguir e relacionar fruto do Espírito e dons espirituais, e conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Introdução. Fruto do Espírito e dons espirituais não deveriam ser exclusivistas, mas duas realidades complementares que revelam todo o conselho de Deus. Quem é cheio do Espírito deve desejar o fruto do Espírito na mesma intensidade que deseja os dons espirituais. Se os dons são sinais poderosos para a evangelização e edificação da igreja, o fruto do Espírito é o testemunho poderoso de uma natureza purificada em meio à geração corrompida. Ora, no meio das trevas, quem é luz é como quem segura uma tocha iluminada à meia-noite. Assim, o fruto do Espírito é o testemunho do eu crucificado com Cristo. Esse eu não é mais regido pelos instintos primitivos e animalescos da carne, mas pela direção harmoniosa, calma e serena do Espírito Santo. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes no trabalho e na sociedade. Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. Capítulo 1. O fruto do Espírito na vida do cristão. O crente em Jesus
é alguém que vive sobre os domínios do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida daquele que crê. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito Santo de forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como também acontece com a santificação. O apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto, conforme lemos no versículo 22. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne, no versículo 19, com o fruto do Espírito, no versículo 22, estando essa palavra no singular, quando era de se esperar frutos. O missionário Eurico Bergsten explica esse singular ilustrando esse fruto como a laranja e os seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor. Caridade, na versão Almeida e Corrigida de 1969. Diz o missionário: as 8 virtudes seguintes são os reflexos do amor: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Donald G. chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular sugere que nela se produz a unidade do caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente a humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos cristãos. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Andar e agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 4:1. Andar em amor. Efésios 5:2. Andar como filhos da luz. Efésios 5:8. Andai nele. Colossenses 2:6. O apóstolo Pedro nos ensina: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. No capítulo 1, nós aprendemos que o fruto do Espírito revela ao cristão que vive sob os domínios do Espírito. Capítulo 2. A diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Cristo, mas se tratam de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte da origem. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades seriam reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. É o caminho ainda mais excelente, conforme lemos em 1 Coríntios 12:31. Por essa razão, o amor encabeça essa lista. Em outras passagens, prevalece a supremacia do amor. Paulo ainda afirma que os dons sem o amor não são nada e são passageiros, mas o amor é eterno. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais, que busquemos os melhores e não desprezemos as profecias, conforme lemos em 1 Tessalonicenses 5:20.
Os dons são comparados a um andaime numa construção, a igreja a um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem um andaime, mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. No céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Segundo o Apocalipse 21 e 22, no mundo vindouro não haverá necessidade desses recursos do Espírito. No capítulo 2, nós aprendemos que os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, o Espírito Santo, e ambos glorificam a Cristo. Subsídio da vida cristã. A palavra de Deus fala claramente da recompensa que o cristão tem ao dar liberdade ao Espírito Santo para que ele produza as características de Cristo no seu interior. Em 2 Pedro, capítulo 1, a Bíblia nos fala da necessidade do cristão desenvolver as dimensões espirituais de sua nova vida em Cristo. Com este desenvolvimento vem a maturidade, a firmeza, a esperança, que permitem ao crente em Jesus viver vitoriosamente no tocante à velha e pecaminosa natureza adâmica. No versículo 10, a palavra de Deus diz: porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11. O fruto é uma coisa viva. Se você entregou o controle de sua vida ao Espírito Santo, ele infalivelmente produzirá em você o fruto do Espírito em uma colheita contínua e abundante. Ele é chamado o Espírito de vida, em Romanos 8:2 e Apocalipse 11:11. Portanto, o seu fruto espiritual deverá ser crescente, nutrido, completo, reluzente, vistoso e sadio. Antônio Gilberto, na sua obra O Fruto do Espírito, a plenitude de Cristo na vida do crente. Capítulo 3. O Espírito se opõe à carne. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado e o legalismo do outro, estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no Espírito. O apóstolo mostra que, para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no Espírito depende da graça de Deus. Gálatas 5, versículos 16 e 18. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia é egocêntrico e motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. A palavra grega sarx, carne, tem muitos significados na Bíblia e principalmente nos escritos paulinos. Pode significar fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado ou os desejos pecaminosos. O contexto determina o significado dela. No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos caídos e aos espíritos imundos, e também aos anjos de Deus. É só prestar atenção ao contexto para saber a que espírito o escritor sagrado está se referindo. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas.
Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 21. Podemos classificar estes vícios em 3 categorias. Primeiro, o sexo ilícito, a prostituição, a impureza e a lascívia. Segundo, pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. E terceiro, pecados de ordem social, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. No capítulo 3, nós aprendemos que o abuso da liberdade cristã e o legalismo revelam oposição entre a carne e o espírito, pois ambos levam à falta de amor e desunião. Subsídio teológico. A maturidade espiritual ajuda-nos a ter bons relacionamentos com as pessoas. Passamos a compreendê-las melhor e a reconhecer a melhor maneira de ministrar a elas. Devemos esforçar-nos para alcançar a união. As pessoas, ao observar o nosso caráter e conduta, passarão a ter confiança em nós. O fruto é a maneira de se exercer os dons. Cada fruto vem acondicionado no amor, e qualquer dom, mesmo na sua mais plena manifestação, nada é sem o amor. Por outro lado, a plenitude genuína do Espírito Santo forçosamente produzirá também frutos, por causa da vida renovada e enriquecida da comunhão com Cristo. Conhecer o amor, poder e graça de Deus, inspirador de reverente temor, deve fazer de nós vasos de bênção cheios de ternura. Não merecemos os dons, nem por isso Deus se nega a nos revestir de poder. E passamos a ser obreiros do reino, prontos para trazer a colheita. Subimos a um novo domínio. Stanley Orton, na sua obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Conclusão. Cabe a cada crente em Jesus fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina sua alma. Provérbios 23, 7. Jesus disse que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio. Lucas 6, 45. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se sua mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a sua mente é espiritual, o seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Amém.